Olá, meu irmão, minha irmã, com muito grande cordialidade quero saudá-lo, quero saudá-la, e nos encontramos para a leitura orante da palavra deste domingo, 3 de fevereiro, é o 4º domingo do tempo comum, e estamos aqui com o Evangelho de Lucas para este 4º domingo, Lucas, capítulo 4, versículos 21 a 30. Estamos em linha de continuidade imediata com o Evangelho do domingo passado. Vou ler. Se quiser acompanhar, tenha sua Bíblia em mãos. Lucas 4, 21 a 30. Estando Jesus na sinagoga de Nazaré, começou a dizer aos presentes: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Ele, porém, disse: certamente me citareis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui, em tua pátria. Mas, em seguida acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas. Exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante destas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. E levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando por meio deles, prosseguia seu caminho. É esta a palavra a palavra do Evangelho para este 4º domingo, para esse 4º domingo do tempo comum, Evangelho de Lucas, 4, 21 a 30. Vamos à explicação, é a primeira parte, como fazemos sempre. Jesus estava na sinagoga em Nazaré. Se lembram bem, no domingo passado, Jesus surpreendera os presentes, os nativos de Nazaré, uma região muito violenta. É curioso que o Filho de Deus, nascido entre nós, cresceu, veio para trazer a paz. Cresceu numa região de muitas violências. Na sinagoga de Nazaré, lá esteve ele a falar.
ele fora habitar em Cafarnaum, não em Nazaré. Cafarnaum era uma cidade grande para os padrões da época. Nazaré insignificante. Cafarnaum era uma cidade cosmopolita. Lá se falavam 3 línguas, muito dinamismo, inclusive econômico, mas também habitavam muitos estrangeiros em Cafarnaum. Não esqueçamos, o estrangeiro que não pertence ao povo de Israel não é tido na conta de filho do povo eleito. O estrangeiro, se alguém entrasse na casa de um pagão, estaria em condição de impureza. Nazaré era bem classificada em termos de identidade judaica. Também um vilarejo com poucas famílias. Pois bem, hoje se cumpriu para vós esta palavra, ou esta passagem da Escritura, e todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das suas palavras cheias de graça. É preciso que entendamos, cheias de graça, o que é? Cheias da gratuidade de Deus. Ficavam surpresos e admirados porque pensava-se que Deus puniria quem não tinha sido fiel e premiaria os que se mantiveram fiéis aos preceitos da aliança. Mas agora, o ano da graça do Senhor, do domingo passado, que perdoava a todos, palavras cheias de perdão, suscitava perplexidade, surpresa, um certo até desencanto. Mas então, e os bons, que têm muitos méritos, serão premiados, e serão premiados também os outros, aqueles pecadores. Era esta a surpresa e a perplexidade, como se Deus se ajustasse, devesse se ajustar às lógicas humanas. E testemunhavam a respeito, admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. Ninguém explicara deste modo. Quero recordar o tempo do perdão, anunciado pelo profeta Isaías, que inspirou as palavras de Jesus. O profeta anunciava também no texto profético o tempo da vingança de Deus. E aqui Jesus não tem vinganças de Deus, só tem perdão incondicional, misericórdia, gratuidade, bondade. E eles estão aqui, faze aqui os sinais que fizeste em Cafarnaum. Queriam um Messias de glória. Lá em Cafarnaum, acabei de explicar, moravam muitos estrangeiros. Jesus se encontrara com muitos, até então, considerados proscritos, rejeitados por Deus. Justamente eles começam os contrastes entre a bondade incondicional, o amor incondicional de Deus, e os critérios humanos que selecionavam os cheios de mérito daqueles outros dignos de punições. E aí o debate continuou e se acentuou. E a recordação, então, de Jesus, desde os tempos do profeta Elias, um dos mais antigos dos profetas, havia muitas viúvas e o profeta foi a uma estrangeira, Sarepta. Desde os tempos do profeta Eliseu, também dos mais antigos. Estes eram do século IX antes de Cristo. Havia muitas viúvas, ou havia muitos leprosos, foi curado um estrangeiro. O que Jesus pretende? Que o leitor compreenda. Não se trata pura e simplesmente
de um messianismo marcado por triunfos e de prêmios para quem tem méritos, mas é um tempo de salvação que vai exigir de todos uma mudança. Qual? Para os bons que têm méritos, que exercitem-se ou exercitemo-nos na arte de ser misericordiosos. Os que não erram, que sejam misericordiosos. Os que erram, que se convertam. Aliás, os dois precisam. Os que estão distantes, que se convertam e voltem para o Senhor. E o que tem uma bela tradição de intimidade e fidelidade a Ele, que assumam as escolhas do próprio Deus, que escolheu ser misericordioso e bom até com quem não chega a tanto, ou quem não é bom. Mais adiante, Lucas é o único que na cruz faz recorda-nos que enquanto o crucificavam, ele orava pedindo perdão. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Lembra do filho pródigo? Um dilapidou a herança, torrou-a. O outro ficou com o pai e desde a infância até a vida adulta nunca transgredira nenhum só dos mandamentos do pai. A um o pai perdoou, porém precisava mudar de vida. Ao outro o pai, àquele que nunca tinha errado, o pai pediu que mudasse de mentalidade. Na realidade, diante de Jesus, todos nós precisamos aderir ao modo de Deus se revelar. Misericordioso e bom. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, ao momento orante do Evangelho, deste quarto domingo do tempo comum. E há pouco foi explicado, é Lucas 4, 21 a 30. Mas comecemos, ponhamos-nos numa condição que favoreça a intimidade com a palavra e com o Senhor, que se revela e se faz presença mediante sua palavra inspirada. Queira fechar os olhos, respirar profundamente uma primeira vez. Ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento. E respiremos uma primeira vez lentamente, tentando, parece até banal, mas ajuda-nos à concentração, tentando sentir o ar a penetrar nas nossas vias aéreas, encher os pulmões, sentir o coração a bater. É preciso que nos voltemos para nós mesmos. E então vamos juntos pedir que o Espírito Santo de Deus venha participar desta oração. Ou, assim como Jesus caminhava movido pelo Espírito, que nós oremos movidos pelo Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Vamos agora, meu irmão, minha irmã, dar um novo passo. Vamos reler o texto, não com os olhos que leem letras e palavras, mas com imagens, criando imagens na nossa mente daquilo que foi há pouco narrado e explicado. Vamos imaginar Jesus em uma capela. As sinagogas equivaliam às nossas capelas de hoje. Jesus em alguma capela e a falar. Naquele tempo os livros não eram como são hoje, nesse formato, eram em rolos. Podemos até vê-lo a desenrolar e a ler. E depois de lido, a repetir, a enfatizar: hoje aconteceu para vós esta palavra. Como o próprio texto indicou, antes que ele até pronunciasse, todos os olhos estavam fixos numa espécie de expectativa e atenção. O que poderia sair? Porque Jesus já tinha uma boa fama desde o que diziam dele em Cafarnaum. E hoje se cumpriu para vós esta palavra da Escritura que acabastes de ouvir. Podemos até ver o Senhor a dizer, ouvir sua voz com a imaginação. E as pessoas a se olharem umas às outras. Até se perguntar, mas esse não é o filho de José? Não é o filho do carpinteiro? Como é que se autoriza a palavras cheias de graça ou palavras que falam da gratuidade de Deus, se até agora ouvimos que Deus puniria os infiéis e premiaria quem teria sido fiel? Agora vem dizer do perdão incondicional de Deus. Filho do carpinteiro, podemos imaginá-los a isso. E Jesus retoma, e crítico, relembra-lhes o antigo fato de Elias, que foi para Sarepta, procurou socorro na casa de uma viúva estrangeira. Relembra-lhes Eliseu. E eles começam a contrapor-se, a amargurar-se com Jesus. Exatamente porque a palavra pronunciada por ele lhes ferira o amor, o orgulho, o amor próprio. Um profeta nunca é bem aceito na própria terra. Podemos até vê-los levantarem-se, tomar Jesus e arrastá-lo para um precipício. São cenas que o Evangelho apresenta, querendo atirá-lo para baixo, porque quem professasse alguma palavra que discordasse dos desígnios de Deus por eles assim interpretado, este poderia ser lançado do precipício como punição por interpretar de maneira transgressiva a sagrada lei. Mas Jesus passou entre eles, não se vingou, não agiu com violência, desvencilhou-se. E o evangelista não se ocupa com detalhes, mas o que pretende. Vamos imaginar aquelas cenas de indignação contra o Senhor, desde um precipício inclusive. Tudo porque
lá na sinagoga, falara do amor incondicional de Deus. E agora ponhamo-nos lá na sinagoga. E Jesus a dizer, e lá estamos nós, que o ano da graça, da gratuidade de Deus chegou. Que Deus não vai punir aqueles que quereríamos ver punidos. Que Deus não se alegra em ver a desgraça do pecador, especialmente daquele pecador ou aquela pecadora que nós não amamos, que nós não gostamos, que até gostaríamos de ver excluído ou excluída. Talvez estejamos até contrariados, porque parece que vai bem a vida, que não sofre aquele que julgamos pessoa má, que mereceria muitos castigos e desgraças, que seria justo que sofresse. A nossa lógica aponta, às vezes inspirada por ódios ou rancores, humanamente compreensíveis. Até se compreende, porque somos tão humanos. E há situações em que é verdade, fizeram-nos sofrer. Mas mantenhamos com os olhos fechados e lá estamos na sinagoga e o Senhor a olhar para mim e dizer: o ano da graça do Senhor chegou. O perdão e a amizade de Deus é para todos, e lá estou eu a olhar e a ouvir, e Ele a falar a mim: o Espírito do Senhor enviou-me para a graça, para o ano da graça, para o ano da bondade. Talvez eu ainda esteja machucado ou machucada pela maldade que me fizeram. Justamente gostaria de reconhecer que Deus estaria a punir quem foi mal comigo. E Deus é bom. O Senhor veio dizer que Deus será bom. E eu olho para o Senhor, e Ele olha para mim. E Ele quer dizer a mim e pedir a mim uma atitude. Talvez queira pedir a mim que seja bom com quem não foi bom comigo. Que eu haja com bondade com quem faltou de bondade comigo. E o Senhor me olha. E eu olho para Ele. E Ele gostaria de uma palavra minha. Talvez eu não consiga. Talvez faltem-me as forças para ser bom e ser benévolo com quem não foi. Então eu vou pedir que o Senhor Jesus venha perdoar em mim aquele ou aquela que ainda me faz sofrer, ou cuja recordação me traz amarguras. Sozinho eu não consigo. Ele consegue. Então eu vou pedir a Ele. Senão eu me igualaria àqueles de Nazaré que não aceitaram que o Messias fosse bom e misericordioso. Senhor Jesus, vem perdoar em mim aquele, posso até dizer o nome, aquela, posso até dizer o nome, no segredo da minha intimidade. Vem perdoar em mim, ele ou ela, porque ainda permanece a dolorosa recordação do mal que me fez. Eu não consigo perdoar, Senhor. Tu consegues. Vem me dar esta graça. Vem perdoar desde dentro de mim.